Ter um olho para os detalhes é uma vantagem definitiva no mundo em que vivemos, onde o perigo espreita praticamente em cada esquina. Biscoitos debaixo do tapete, uma estranha caixinha preta escondida em banheiros públicos, uma infestação de percevejos. Hoje lhe mostraremos como manter os olhos abertos e a cabeça reta, porque aqui estão 10 sinais aos quais você tem que prestar atenção se não quiser ser enganado. E não hesite em visitar nosso mundo de canais no YouTube Descoberto. Vamos começar. Se você é o orgulhoso dono de um cachorrinho bonito, você já deve ter visto um comportamento estranho em seu animal de estimação antes, e na maioria das vezes você acha que é realmente engraçado. Mas tenha cuidado se você notar que seu animal de estimação está encostado à parede, pois isto pode ser um sinal de que seu animal de estimação está com dores insuportáveis, e você deve levá-lo ao veterinário mais próximo imediatamente. Este comportamento observado em alguns cães é, na verdade, chamado de empurrar contra a parede, e é um sintoma clínico no qual os veterinários estão muito familiarizados. De fato, o canino sofre de fortes dores de cabeça e, ao pressionar a cabeça contra a parede, é mais provável que tente aliviar-se, assim como massajar a cabeça com os dedos quando tem uma enxaqueca. Essas dores de cabeças violentas significa que o animal está sofrendo de encefalopatia hepática ou de um tumor cerebral. Em ambos os casos é recomendado uma consulta de emergência. Infelizmente, nossos amigos animais não conseguem explicar seu sofrimento, então cabe a nós, como humanos, compreendê-los e ajudá-los o melhor que pudermos. As crianças não devem sentar-se como desejam, pois algumas de suas posturas podem ser potencialmente perigosas para seu crescimento futuro. E um dos hábitos posicionais que deveria ser mais proibido é a posição W, que se refere à postura da criança sentada sobre suas próprias pernas e formando a letra W com ela. É difícil acreditar que uma posição tão inofensiva possa esconder um perigo tão terrível, mas a explicação científica que se segue não deixa dúvidas. Na verdade, a posição W é a causa de distúrbios ortopédicos muito graves, pois impede que a criança transfira seu peso e, portanto, equilibre-o adequadamente. Como resultado, uma criança em crescimento sofrerá sérios problemas de quadril e articulações, entre outras coisas. Entretanto, ao contrário dos muitos artigos que estão circulando de forma alarmante sobre o perigo de tal posição, é necessário qualificar a extensão do problema. De fato, se o tempo que a criança passa sentada na posição W não for excessivo, ou seja, se este tempo não for maior do que o tempo gasto em outras posições, não há motivo para estar excessivamente preocupado. Somente quando se trata de sua posição única e preferida é que é necessário limitá-la. Se você alguma vez notar vestígios de cookies debaixo do seu tapete, é muito provável que sua casa corra o risco de ser assaltada. Este é um sinal inevitável de que os ladrões estão interessados em você e estão observando suas idas e vindas, para que eles possam planejar seus delitos. A técnica é simples, pois eles só colocam um cookie debaixo do seu tapete e voltam para verificar você de tempos em tempos. Portanto, se o cookie estiver intacto, significa que a casa está vazia e, portanto, pronta para ser assaltada. Os ladrões também podem saber exatamente onde você vai entrar e sair de casa, e quanto tempo passa entre os dois. Isto lhes permitirá planejar o roubo de sua casa com mais serenidade. Então você sabe o que fazer da próxima vez que encontrar migalhas de biscoito debaixo do seu tapete. Chame a polícia. É comumente aceito que alguns animais sentem a aproximação iminente de grandes desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Mas de todo o reino animal, as formigas são as mais confiáveis na detecção de terremotos. Na verdade, graças a receptores especiais como quimiorreceptores ou magnetorreceptores, as formigas são extremamente sensíveis a mudanças nos campos eletromagnéticos. Observando as formigas, descobriu-se que elas mudaram seu comportamento quando ocorreu um terremoto de magnitude superior a 2. Esta incrível capacidade das formigas de prever os terremotos, muito melhor do que os melhores sismógrafos criados pelo homem, está agora pressionando cientistas de todos os tipos a se interessarem pelo assunto. E quem sabe, talvez, amanhã possamos evitar muitos desastres graças a estes pequenos insetos que trabalham. Um cão que está prestes a morder você vai mostrar alguns sinais bem sutis antes disso, e se você conseguir reconhecê-los, você pode economizar uma pequena viagem até a sala de emergência. Na verdade, embora seja comumente aceito que os cães abanem suas caudas para expressar alegria, eles também podem fazê-lo quando estão prestes a atacar. Os cães que estão prestes a morder também conseguem congelar completamente, enquanto seus olhos se tornam ligeiramente salientes e o alvo se torna mais óbvio. Assim,
Grosso modo, se você vir um cão abanando freneticamente o rabo nas costas, congelando quase que instantaneamente e olhando para você com olhos de baleia, corra para se esconder rapidamente, porque este cão está prestes a dar uma mordida em você. O tema da casa assombrada é um dos clássicos de Hollywood e tem sido cada vez mais apimentado, mas longe de qualquer ficção, certos sinais podem significar que sua casa é assombrada por espíritos. Para ser claro, não acreditamos em fantasmas, mas aqueles que dizem que é possível dizer se eles estão em uma casa muito facilmente. Assim, se cheirar, por exemplo, a maus odores sem conhecer a fonte, é muito provável que seja o cheiro de um fantasma, que tem a reputação de cheirar a enxofre. Da mesma forma, se você ouvir ruídos muito estranhos em sua casa, como pegadas ou arranhões nas paredes, é quase certo que os espíritos estão apenas tentando assustá-lo. Outro sinal da presença desses fantasmas é uma mudança repentina na temperatura ambiente, que pode cair a ponto de fazer você tremer de frio de repente. Mas o sinal mais óbvio dessa presença ectoplásmica em sua casa você verá através de seus animais de estimação, porque cães e gatos possuem a habilidade única de ver o que nós não vemos. Portanto, se você notar seu cão latindo na parede, ou seu gato cuspindo e gritando no vazio, não há dúvida de que sua casa é assombrada por fantasmas. O corpo de um adulto saudável é 50 a 65% de água, tornando fácil imaginar a magnitude do desastre que a desidratação, seja aguda ou crônica, poderia causar. Mas como às vezes nos esquecemos de beber, nosso cérebro nos envia sinais que devemos saber interpretar. Por exemplo, se você tem palpitações cardíacas, dores nas articulações e músculos, dores de cabeça e prisão de ventre, não há dúvida de que seu corpo está terrivelmente carente de água. Outros sinais menos severos também podem indicar algo, como mau hálito constante ou desejos várias vezes ao dia. Portanto, se você acha que tem um ou mais destes sinais, tome imediatamente uma boa bebida de água mineral. Você vai ver, sabe bem. Disse que tudo que reluz não é ouro, e você tem que ter muito cuidado quando quiser comprar joias de ouro, pois pode comprar uma falsificação. Na verdade, o ouro não é facilmente reconhecido pelos novatos e muitas pessoas têm sido cruelmente enganadas por vigaristas. Assim, para ajudá-lo a reconhecer o verdadeiro ouro da falsificação, existe um selo com a forma mais comum de um cavalo marinho ou de uma cabeça de águia, o que garante que seu ouro é de origem certificada. Estes símbolos gravados também indicam a porcentagem de caráter de seu ouro, mas com o tempo e o desgaste, estes selos podem ser apagados. Não entre em pânico, porque você ainda consegue discernir o verdadeiro ouro graças a pequenas técnicas. Assim, você pode colocar uma joia em um recipiente e despejar algumas gotas de ácido nítrico dele. Se nenhuma reação química ocorrer, seu objeto é feito de ouro, já que este belo metal não reage ao ácido. No entanto, se a reação química ficar verde ou branca, ela é definitivamente apenas dourada. Mas ao invés de arriscar ferimentos a manusear materiais perigosos, o truque mais simples seria simplesmente ir e ter suas joias autenticadas por um profissional reconhecido pelo Estado. Um dos principais terrores para os humanos seria ver suas casas infestadas por pragas, especialmente insetos. Na verdade, que visão mais horripilante pode igualar a visão de uma miríade de insetos, rastejando e rastejando em seu belo e aconchegante ninho? E se você acha que só há baratas para se preocupar, está errado, porque os percevejos são igualmente prejudiciais, se não piores. Medindo nada mais de 8 mm na idade adulta, os percevejos são muito difíceis de detectar, aumentando as chances de ignorar uma infestação sem sequer percebê-la. Portanto, se você alguma vez vir pequenas manchas negras em sua roupa de cama ou nas paredes ao redor de seu colchão, você realmente precisa se preocupar, porque essas manchas são na verdade os excrementos desses pequenos insetos desagradáveis, e um dos sinais mais óbvios de uma infestação na sua casa. Estas manchas são acompanhadas por um mau cheiro, e, claro, por várias noites de insônia em perspectiva. Portanto, uma palavra de conselho: se você vir um desses sinais, chame rapidamente os profissionais de higiene. Você teria que ser um grande pervertido sem nenhum respeito para ter a coragem de instalar uma câmera em um banheiro público feminino. Entretanto, é um fenômeno crescente em Seul, a chamada capital digital da Coreia do Sul, onde centenas de mulheres estão reclamando sobre este novo flagelo. Microcâmeras são cuidadosamente escondidas nos banheiros e as imagens obtidas são baixadas diretamente da internet, arruinando a vida dessas pobres mulheres. Para se proteger desta ameaça, o município da cidade realizará controles meticulosos nos 20.554 banheiros públicos da metrópole, procurando câmeras escondidas por pervertidos sexuais. O problema é que a capital sul-coreana tem apenas cerca de 50 pessoas para realizar esta tarefa titânica, o que significa que a batalha ainda não está ganha.
especialmente desde que esse fenômeno insalubre cresceu enormemente nos últimos anos, com 6.470 casos somente em 2017. Felizmente, um exército de 8.000 trabalhadores responsáveis pela manutenção dos banheiros públicos será agora convidado a procurar a possível presença dessas câmeras e, portanto, receber o treinamento apropriado sobre os possíveis locais e técnicas dos instaladores. Mas para onde vai o mundo se você não pode ir mais ao banheiro em silêncio? Então, o que você acha desses 10 sinais aos quais você realmente precisa prestar atenção? Qual deles o impressionou mais? Diga-nos o que você acha nos comentários.